atmosfera terrestre. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Verdade e Luz. Esta é a edição de número 41 do ano de 2022 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, Edgar Tão, as participações de André Zola, André Reis e a de Gilberto Silva dirigindo os nossos trabalhos técnicos. Antes de mais nada, nós queremos agradecê-los pela audiência, pela participação, sempre nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, que, como vocês já sabem, encontra-se disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, com orientações trazidas por Allan Kardec, contidas no item 9 a 17 do capítulo 7, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo, do livro Céu e Inferno. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós apresentaremos os comentários diante das perguntas de número 258 a 260A. Essas perguntas são encontradas no livro 2º, Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, do capítulo 6, Vida Espírita, no item número 5, Escolha das Provas. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel com a lição de número 60, intitulada Esmola. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, de autoria de Viana de Carvalho e psicografia de Divaldo Pereira Franco, estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 8, Religião à Luz do Espiritismo. Nós agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz.
No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Editorial. No editorial deste programa de número 41, estamos estudando a primeira parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, o capítulo 7º, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, particularmente o capítulo pertinente ao Código Penal da Vida Futura, nos itens de número 9 ao número 17. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição, e terá recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos e não lhe obrigarem o termo da provação, acreditando-a eterna, como eterno lhes parece deva ser um tal castigo. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto,
as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Amigos e amigas, estudaremos agora o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui, portanto, estudando o livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. O capítulo de número 6, Vida Espírita, o item número 5, Escolha das Provas, com as perguntas de número 258 a 260A. E eu começo aqui trazendo a indagação de Kardec na questão de número 258. O André Reis trará a resposta e seus comentários. Pergunta, então, o codificador. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E responde o Espírito Verdade. Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Bem, eu entendo que nós recebemos, na verdade, um calhamaço, um conjunto, um livro, uma apostila sobre a nossa encarnação. E aí, nós, dentro deste planejamento que nós recebemos, vamos estudar, vamos avaliar e podemos solicitar sugestões, solicitar orientações, podemos solicitar modificações. Acredito que, como espíritos imperfeitos, nessa atual faixa de imperfeição que eu me encontro, eu não teria condições de escolher as provas. Eu acho que eu não saberia escolher bem o que melhor eu poderia utilizar para aproveitar essa encarnação em meu desenvolvimento, em benefício próprio, na evolução do espírito. Mas nós, no mínimo, aceitamos. Ao recebermos aquela propositura, ao analisarmos, nós aceitamos a reencarnação. Sabedores, então, do gênero das provas que nós deveremos passar. Então, nós sim temos a consciência quando encarnamos. É claro, ao encarnar, apaga-se, ou melhor dizendo, amortece-se as lembranças, ficam obscurecidas, obstaculizadas, para nós podermos resolver determinadas situações sem aquele atavismo, sem o comprometimento daquilo que já realizamos em encarnações anteriores, para não nos comprometer de uma forma negativa, porque se lembrássemos de tudo, lembraríamos de todos aqueles que nos fizeram bem e o mal, e talvez aquele a quem eu precise acertar, desbastar as arestas, eu fugiria da responsabilidade. Embora, mesmo não tendo essa lembrança, eu posso, através do livre-arbítrio,
né, fugir de determinadas situações, não realizar determinadas atribuições que estavam ali colocadas que eu deveria me conduzir, né? Então, nós sabemos sim, nós temos essa consciência, né? Participamos, acredito que dessa forma, recebendo esse planejamento, esse processo, lendo, estudando, entendendo quem vão ser os nossos pares, onde estaremos, que região, que país, que planeta, enfim, teremos essas questões todas genéricas, né? Todas de uma forma geral. E aí, através do nosso livre-arbítrio, nós iremos cumprindo ou descumprindo aquilo tudo que estava, né, planejado, estava preparado para a nossa encarnação. Muito obrigado pelas considerações, André Reis. Nós vamos agora à questão 258A, o André Zola vai trazê-la, e Kardec aqui nesta questão faz a seguinte indagação aos espíritos reveladores. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Respondem os espíritos, aspas, nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou esta lei ou não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhes acham, assim, o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de que ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredires, e Deus o permitiu. Amigos, essa resposta dos espíritos, ela nos faz refletir um pouco, né? A primeira reflexão é que a colheita é livre, mas a semeadura é obrigatória. Não, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, temos a liberdade de semear o que queremos, mas teremos que colher o que semeamos. Isso é inevitável, né? E é importante dizer que isso ocorre na própria existência. Se pararmos um pouco e voltarmos no tempo, e muito daquilo que nos aflige hoje, de que nos envolve, é fruto de escolhas que tivemos a oportunidade de fazer em outros momentos, né? Então, esta é a primeira situação, né? Um outro aspecto que está colocado aqui, Jesus nos preveniu, né? E ele, na prece do Pai Nosso, vai dizer, num determinado momento, Pai, não nos deixe cair em tentação, né? O que poderíamos entender com essas tentações, parte delas, né? Esses perigos que nos ameaçam para medir, uma vez que estamos num mundo de provas e expiação. Se somos realmente bons quando colocados à prova, né? Quando colocados à experiência, né? Estamos realmente preparados quando chamados somos a demonstrar isso, né? Então, e por que Deus permite isto? Pelo nosso próprio bem, para o nosso próprio progresso, até para que a gente, de repente, caia em si. É muito comum nós ouvirmos aquela frase, aspas, né? Nossa, cometi um ato falho. O que é o ato falho, né? O que é aquilo que você se surpreende com você mesmo? Mas foi você que fez. É quando quebradas as barreiras naturais da criticidade externa e expostos estamos a nós mesmos, né?
sucumbimos em algumas situações, cometemos atos que nos surpreendem. Por que nos surpreendem? Porque nos vimos e nos idealizamos incapazes ou tendo superado aquela situação, né? É por isso que, expostos muitas vezes, somos a nós mesmos, as nossas próprias limitações, a nossa própria ignorância, para que a gente identifique-as e acredite naquilo que realmente somos e não no que imaginamos ser. E a partir disto possamos trabalhar todo este processo. Um outro aspecto dessa resposta é entender as leis de Deus. O que nós fazemos agora aqui, eu diria que são análises muito primárias e superficiais diante da nossa própria ignorância e do nosso próprio estágio. Do ponto que partimos, às vezes entender as leis de Deus para nós fica um pouco incompreensíveis, né? Ficamos um pouco perplexos, porque nós temos dificuldades para entender os meandros, os detalhes, a compreensão destas leis, né? E aí, diante desta situação, nós vamos para o óbvio, para aquilo que conseguimos assimilar, para aquilo que é possível aceitar diante de uma existência, né? É muito natural em determinadas situações, né, nós dizermos para alguém que ele está cumprindo a lei divina numa existência futura. E é por isso que submetido está a algumas limitações. Até o dia que estas limitações fazem parte da vida de alguém que lhe esteja muito perto e muito caro. Aí, o processo é diferente. Aí a situação parece que é outra. Não, a situação é a mesma. O único detalhe é ela que te afeta diretamente nos seus amores, naquilo que você gosta. Então a dor é outra. Ela tem outro significado, ela tem outro impacto, ela tem outro peso. E a forma pela qual você vai olhar a lei divina também muda. Teorizar diante de um contexto é, de alguma maneira, razoável. Agora, viver a experiência que muitos vivem, consequências das suas escolhas, e que, dado ao esquecimento numa existência, aquilo lhe parece injusto. E quando lhe parece injusto é porque está doendo, está incomodando, está desconfortável, né? Lógico que cada um de nós aqui, racionalmente colocando, eu não falo sentimentalmente, porque sentimentalmente nós temos dificuldades. Porque uma das bênçãos do sentimento é fazermos nos expor a nós mesmos, né? É quando a razão, o sentimento não tem razão. O sentimento, ele é espontâneo, ele é natural. Você não racionaliza o sentimento, você controla um pouco das emoções. Isto posto, isto colocado aqui para a nossa reflexão, é muito importante ressaltarmos um ponto que a resposta está colocada aqui. Deus é misericordioso, né? Deus nos propicia o bem, Deus nos propicia o melhor. É claro e lógico que para percebermos isso, vamos precisar amadurecer muito, desenvolver muito, não só a intelectualidade, mas desenvolver muito isto, o sentimento. E ter resignação e resiliência diante de algumas situações, eu diria que o fardo é pesado. Não é em vão que Jesus vai dizer, né? Vinde a mim, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Nós vamos voltar rapidinho no próximo bloco, amigos e amigas. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita
É uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornando então ao estudo do Livro dos Espíritos, com a temática Escolha das Provas, nós damos continuidade aqui ao estudo das questões de 259 a 260A. No bloco anterior, nós vimos outras duas questões estudadas, e essa, de número 259, Kardec indaga da seguinte maneira os espíritos da revelação. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? André Reis, por favor. Espírito Verdade responde: todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar pelas lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se este ou aquele êxito se verificará. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Não há essa previsão, explícita, porque senão seríamos robotizados, cumpriríamos uma situação como um robô, faríamos aqui, ali e lá, Não teríamos as responsabilidades dos desvios, dos atalhos que muitas vezes queremos tomar e se tornam infinitas distâncias. Então, há uma série de responsabilizações e responsabilidades que são nossas, pelas nossas escolhas. E é nisso que está aí a beleza da lei divina. Ela não te dá um fardo, como o Zola falou, maior do que você possa carregar. Mas, geralmente, nós reclamamos muito, Nós precisamos sempre estar sendo lembrados de outras criaturas com situações muito piores do que a nossa, que conseguem levar a termo a sua existência, do que muitas vezes nós, com todas as nossas situações. Sempre estamos reclamando. O cachorro do vizinho late demais, o carro do vizinho é barulhento,
O outro vizinho sempre esquece de desligar o alarme do carro. Nós sempre estamos, né, fazendo questão de olhar o lado negativo, o lado ruim. Quantos têm a possibilidade de ter um lar, ter um teto, ter o alimento, ter a vestimenta, ter o emprego? Há uma série de situações para a gente agradecer, né, estar sempre nessa questão, né, da tríade que nós podemos fazer a Deus, né, pedir, agradecer ou glorificar. Estamos geralmente sempre pedindo coisas que nós podemos já, né, substituir com pensamentos positivos. Deixar para lá, vamos seguir a nossa jornada, vamos acreditar que tudo que nós estamos realizando é o melhor, né? Deus nos proporcionou o melhor que nós pudemos ter. Quem criou essa situação, como o Zola estava comentando, fomos nós. Nós estamos aqui por nossa própria escolha, o nosso esforço nos trouxe nesse momento. E é o melhor momento. Devemos aproveitá-lo da melhor forma. Então, não fiquemos aí pensando que tudo foi previsto. Não. Analisemos aquilo que a gente escolhe. Saímos para trabalhar de manhã, dirigimos um trânsito difícil, muitas obras na cidade, complicado. Como vai ser o nosso comportamento? Está escrito que nós vamos xingar, vamos agredir, vamos brigar, vamos chegar revoltado, irritado? Não, eu escolhi o caminho, né? Eu estava bem quando saí de casa, eu escolho. Então, muitas das questões nós escolhemos, como está lá, né? Causas atuais e anteriores das aflições. Muitas vezes eu gosto, né, de reclamar, de falar, de criticar. Eu gosto dessa atmosfera, né, de vitimização. Não, eu sou um coitado, Deus é que quis isso para mim. Não, não foi Deus que quis. Como o Zola comentou na questão anterior. Não foi Deus. Né? Nós tivemos a oportunidade de aceitar, né, de conhecer tudo que iria acontecer. Se nós aceitamos, foi porque nós também acreditamos que seríamos capazes de superar as dificuldades, as vicissitudes e voltar à pátria espiritual um pouquinho melhores do que quando aqui chegamos. Então, nós sabemos, né? A lata de tinta, nós passando debaixo da escada, caiu na nossa cabeça, estava escrito? Não. Por que eu fui me colocar no risco de passar debaixo da escada? Esportes radicais. Está escrito que você tem que praticar esportes radicais e que você vai morrer, de repente, soterrado numa montanha de gelo? Não, você se expôs a esse risco, foi uma opção. Seu livre-arbítrio te levou lá. Está certo ou está errado? Não está certo nem está errado. Foi uma escolha, é uma opção que nós fazemos. E elas trazem sempre consequências. E as consequências podem ser, dentro da nossa ótica, né, boa ou ruim. A ótica espiritual, não sei, não tenho condição de entender, né, e de ter essa noção, porque abrange muitos outros aspectos, não abrange só a nós mesmos, né? Há uma rede interligada de espíritos ligados às nossas causas, às consequências que nós temos das nossas ações. Então, não é tudo que está previsto. Nós escolhemos muitas vezes, pela nossa imperfeição, pela nossa ignorância, muitas das causas das nossas aflições. Nós nos deixamos envolver, nós nos deixamos desequilibrar, esquecendo que somos espíritos vivendo uma experiência na carne. Queremos ser espíritos encarnados sempre e sonhando que talvez a eternidade nos reserve um céu de brigadeiro para que nós fiquemos tocando harpa pela eternidade. Não é bem assim. Obrigado mais uma vez pelas suas relevantes considerações. Agora nós vamos aqui, amigos e amigas, as duas questões finais desse nosso bloco do estudo do Livro dos Espíritos. Eu vou fazê-las ao amigo André Zola e
Depois de ler as duas, o Andrezola vai naturalmente trazer a resposta e os comentários. A questão 260, Kardec pergunta: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Responde os espíritos: forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. E a pergunta 260A, complementando esta resposta dada pelos espíritos reveladores, Kardec a faz da seguinte maneira: assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Responde os espíritos: e seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesse mundo só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Amigos telespectadores e ouvintes, dizem, né, que às vezes as situações, né, tem uma frase antiga que diz assim: a ocasião faz o ladrão, né? Na verdade, não é a ocasião que faz o ladrão, né? A ocasião faz com que, às vezes, algumas situações brotem, né? E foi o que nós comentamos na resposta anterior, né? Nós precisamos estar seguros das nossas situações, né? Das nossas convicções, né? Então não precisa ninguém estar olhando nós, né? Nós ainda precisamos de leis, precisamos de uma série de coisas, né? Porque é o jeito de parametrizar uma relação e impor direitos e deveres e limites a todos, né? A grande questão é o que você faz e o que você faria se ninguém estivesse olhando. Se ninguém estivesse olhando e isto lhe propiciasse uma oportunidade, fique claro que é uma deficiência, uma limitação que precisa ser trabalhada. E, de fato, a gente vê que alguns espíritos são submetidos a situações muito adversas, em meios muito inóspitos, e dão mostras de uma capacidade de equilíbrio, de sensatez, e vencem a si mesmo e a todas as situações, né? Não é em vão que Paulo vai dizer: eu venci o mundo, né? Esse mundo que nós estamos é um mundo de provas e expiações, e estamos todos submetidos às circunstâncias desse mundo. Vencer o mundo é um grande desafio para cada um de nós sempre. Então, se estamos aqui é porque precisamos. E abençoada a misericórdia divina, que está nos ajudando a nos identificar e nós a encontrar as oportunidades de melhorias que precisamos muito delas. Vamos em frente, estamos seguindo bem. O desafio é grande, mas o caminho é infinito. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Nós vamos agora, amigos e amigas, ao Momento Evangélico. No Momento Evangélico, nós estamos estudando as lições apresentadas pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel escreve esse livro Fonte Viva, a lição de número 60, intitulada Esmola. E o versículo por ele utilizado para sua digressão é aquele encontrado no Evangelho de Lucas, o de número 41, do capítulo 11, palavras de Jesus: dai antes esmola do que tiverdes.
Descreve Emmanuel: a palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas, para darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas de boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, de perto ou de longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente, ou que não acende a luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino, nas anotações de Lucas, significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Depois dessa leitura da reflexão proposta pelo benfeitor espiritual Emmanuel em torno do tema esmola, Zola, eu estava pensando aqui que normalmente a caridade ela é muito intimamente ligada à ideia de uma doação monetária. E a esmola também está associada nesse contexto. Agora, Emmanuel amplifica tremendamente essas considerações, dizendo que qualquer coisa que nós efetivamente detivermos e tivermos posse é algo que se possa doar em benefício dos outros. Olha, que tipo de profundidade nós podemos trazer a essas considerações emanuelinas? Primeiro, o Emmanuel convida a você dar o que te pertence. O duro que às vezes o que nos pertence estamos dando, ele é fel, amargo e difícil. Agora, às vezes damos o que detemos, né?
Aí esse o que a gente detém, a gente divide com as pessoas e assim se faz. Enquanto humanidade, nós precisamos distribuir o que detemos, né? Até porque a quem muito foi dado, muito lhe será pedido, né? E a lição do rico que vai ao reino do céu é muito clara. Vá lá e avise aos meus irmãos, né? O quanto a gente precisa dividir aquilo que detemos, né? E detemos porque vai ficar. Nós não iremos levar absolutamente nada. Isso precisa ser feito. A profundidade que o Emmanuel dá, ela é sublime. Porque para você dar alegria, você precisa tê-la dentro de si. Para você dar um sorriso fraterno, você precisa ter dentro de si. Para você distribuir compreensão, você precisa ter dentro de si. Porém, tem um detalhe tão sábio nessa doação, que quem dá não perde, não fica sem. Né? Ele simplesmente ilumina o outro também. Né? Ele não se anula, ele não se apaga, ele se ilumina e ilumina o próximo. Quando a gente dá do que detém, a gente fica fica sem aquilo que em tese detém. Mas quando você dá daquilo que é, você não perde, você apenas divide e ambos se beneficiam. Essa é, na nossa leitura, no nosso entender, a grande lição e aquilo que está claro. É fora dessa caridade que realmente nós vamos ter muita dificuldade para se salvar. Belíssimas considerações, Ola. Achei muito interessante essa comparação de dar o que nós possuímos e que nós temos e dar o que nós somos, né? Algo do que nós somos. Obrigado pelas suas considerações, viu, Zola, mais uma vez. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Amigos, nós vamos agora ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. O quadro Diálogo à Luz do Espiritismo está estudando um livro, Atualidade do Pensamento Espírita, cujo autor espiritual é Viana de Carvalho, e a psicografia do médium baiano Divaldo Pereira Franco. Nós estamos estudando o capítulo de número 8, Religião à Luz do Espiritismo. E a pergunta formulada e dirigida ao espírito Viana de Carvalho é a seguinte: o desenvolvimento tecnológico provocará alterações nos princípios religiosos atuais? A oração é o vínculo que ata o ser que se levanta do chão das paixões ao fulcro das realizações, ligando o eu mais próximo ao tu mais distante. Orando, o ser consegue a força para superar-se e alcançar patamar de felicidade, vencendo todos os desafios que defronta, porque ligado a Deus, de onde tudo procede. O ser humano, mesmo sem dar-se conta, aproxima-se cada vez mais de Deus. Ao identificar o macrocosmo e todos os seus desafios, ao penetrar no microcosmo e todas as suas interrogações,
conclui que o acaso não pode ter produzido tão intrincada rede de equilíbrio e perfeição que se manifesta mesmo no aparente caos. O materialismo desfalece ante a ausência da matéria nos termos em que sempre foi concebida, enquanto o espiritualismo ressurge em outras dimensões mais compatíveis com o conhecimento e a razão. É inevitável, portanto, que o avanço tecnológico conduza a mente humana à divindade. E, portanto, os princípios religiosos ingênuos das velhas tradições cedam lugar aos postulados eloquentes da imortalidade e da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados e da majestade de Deus, que são os alicerces da doutrina espírita, cuja mensagem é de sabor eterno. Obrigado pela leitura, amigos. André Reis, eu queria o seu comentário em torno das considerações elaboradas aqui pelo espírito Viana de Carvalho. Nós vivemos num mundo absolutamente imerso num universo igualmente tecnológico. E, de uma certa forma, as religiões, e eu incluo aí, claro, o espiritismo também, ele, vamos dizer, se utiliza desses recursos a fim de propagar-se. Embora nós tenhamos, de um lado, um declarado proselitismo, de outro, nós temos uma sensibilidade de divulgação muito significativamente importante. Em termos nesse momento atual, em termos que a tecnologia está tão presente no cotidiano, a tua impressão em torno do aproveitamento desses recursos por parte do espiritismo particularmente, André Reis? No meu entendimento, embora as dificuldades, né, que trazem para nós, né, aí já na terceira idade, temos uma certa dificuldade ainda com os meios digitais, né, de acessar, de nos conduzir nesses meios, mas a pandemia nos trouxe uma revelação de que nós somos capazes de aprender a usar esses meios digitais, esses processos digitais, onde, por lei, foram fechadas as reuniões, né? Nós conseguimos, então, através desses mecanismos, do qual estamos aqui na Web Rádio e no YouTube, conseguimos continuar o trabalho, o desenvolvimento, os estudos, né, que nós fazemos, e com esta característica, com uma abrangência muitas vezes maior do que na presença física na casa espírita, né? Então, foi uma alegria saber que nós somos capazes de envolver, né, uma gama grande de pessoas, né, de espíritos, nesta maneira de realizar, de estudar, de desenvolver em prol e em torno da doutrina espírita. Embora eu entenda que ainda não há nada que substitui o contato humano. O olho no olho, o aperto de mão, o abraço, o sorriso, né, frente a frente. Eu acho que isso nos faz falta. Isso ainda nos convida a ir à casa espírita, a voltar à casa espírita, porque nós precisamos desse contato. Nós necessitamos dessa vivência, né, fisicamente falando. Vai mudar? Claro que já mudou, né? Porque nós temos muito mais acesso à informação, nós podemos, por esses canais do YouTube, atingir qualquer pessoa que fale sobre uma religião, sobre alguma coisa. Nós podemos ouvir, nós podemos deduzir, nós podemos analisar, nós podemos ter informações que dificilmente teríamos, né, com uma rapidez muito maior, né, do que eu for pesquisar. A ferramenta Google, né, que nos traz assim uma imensidão de livros, de textos que podemos analisar, podemos retirar para as nossas orientações, para as nossas reflexões. Então, sim, o desenvolvimento tecnológico
provocará alterações, sim, mas acredito que, como tudo, ele não é bom nem ruim, vai depender do uso que nós fazemos dele, né? Ele é importante, veio para ficar, nos auxilia, mas precisamos ainda desses contatos humanos que fazem tão bem, né? Do cafezinho, né? Lembra? Precisamos marcar um novo cafezinho, né? Onde nós nos encontramos, nos vemos, conversamos mais particularmente sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, a tecnologia vai e já nos ajuda hoje, né? E com isso nós conseguimos melhorar aquilo que nós falamos com essas responsabilidades, buscando as fontes, né? Então, pesquisando, as pesquisas ficaram mais rápidas, mais fáceis, vamos dizer assim, para nós não simplesmente citarmos, fulano falou, mas que fulano, que livro, aonde? Então nós temos essas possibilidades e já ocorreram grandes mudanças, né? Grandes alterações nos nossos estudos, na nossa vivência, no nosso modo de ver a vida. Eu acho que veio para ficar, mas ainda insisto, precisamos do contato pessoal. Verdade e Luz. Muito bem, amigos que nos ouvem, amigos que nos assistem, nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz e queremos agradecê-lo pela participação, da mesma forma também agradecendo os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos agora os amigos André Zola e André Reis para suas considerações finais. André Zola, por favor. Nosso agradecimento ao Edgar, ao Gilberto, ao André, ao amigo telespectador, à amiga telespectadora, àqueles que nos ouvem também pela web rádio Verdade e Luz. Nosso agradecimento é um pedido. Multiplique, compartilhem as boas coisas, como é um programa Verdade e Luz no nosso olhar. Isso fará com que aquilo que nos agrada, que você ouviu até agora, também possa estimular outros a ouvir, a pensar e a refletir. Colabore. A sua colaboração é insubstituível. Ela é sua, ela é única. Nosso agradecimento a Deus, a todos aqui que participaram, Edgar, Zola, Gilberto, a você, caro amigo ouvinte, caro amigo telespectador, muito obrigado pelo seu carinho. O nosso agradecimento imenso por estar conosco, né, nesses momentos, e que possamos estar juntos em outras situações, em outros momentos. Fiquem todos com Deus. E aproveitando essa oportunidade, queremos convidar a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz. Também, como o próprio Zola disse, o André Reis, divulgando aos seus amigos, aos seus familiares. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast da Web Rádio Verdade e Luz ou ainda também o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Muita paz a todos. Verdade e Luz.
Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.